Fala, moçada bonita! Que público maravilhoso que a gente tem, hein? Pessoal, tenho certeza que não tem ninguém feio assistindo. Isso eu tenho certeza. Galera, para tudo agora. Começou o Steelcast. Então, você que tá trabalhando, pede permissão pro chefe. Fala que você vai ficar aí umas 3, 4 horas assistindo agora o podcast. Você que tá viajando, ótima oportunidade. Chega pra Candanga. Fala, Candanga, a partir de agora eu vou encostar o carro aqui no acostamento e vamos só ficar assistindo o Steelcast. Só não esquece de falar a palavrinha mágica, tá? Que você vai lavar a louça durante um mês aí, tá? Senão vai ter coisas que vai acontecer aí que a gente não precisa mencionar, né? Pessoal, estamos felizes de estar mais aí um dia fazendo uma gravação. Galera que tá aqui hoje, uma galera fantástica, são feras. E quem nunca teve dúvidas sobre o imposto de renda que atira a primeira pedra, né? Então hoje nós viemos aqui para fazer essa gravação, tudo sobre imposto de renda. Tem 2 mestres aqui que vai abrir o coração, já estamos até com um lencinho, a produção vai trazer um lencinho aqui porque vai ser emocionante e temos certeza que vai ter bastante conteúdo aí para todos nós aprender junto. Wagner, seja muito bem-vindo, Deus que abençoe. Amém. Gabrielzão, seja muito bem-vindo, galera da Conceito, se vocês pudessem apresentarem aí. Vamos lá. Pode começar com o Wagner. Isto. Me chamo Wagner Barbosa de Melo, né? Sou o fundador da Conceito Assessoria, Contabilidade, né? Já há 17 anos em São José dos Pinhais. E estamos aí, né? Mais um podcast junto com o Thiagão. O que você tem de anos de fundação de empresa é minha idade, rapaz, 17 anos. 17 anos, né? Maravilha. E o Gabriel, desde a fundação ou não? Não. Bom, eu sou o Gabriel, sou gestor de operações do escritório, né, na Conceito Assessoria. Hoje toda a parte operacional, técnica passa por mim, dia a dia, operações, enfim, tudo comigo. Eu faço parte dessa história há 7 anos. Desses 7 já fiz a minha graduação, e aí a gente acabou nos especializando na parte de construção civil, né, atendimento de clientes PJ, e é isso aí. No dia a dia estamos lá no escritório. Legal. E Wagner, o que deu na cabeça de fundar um escritório de contabilidade? Você já tinha já tinha alguma experiência? Tinha alguém da família ou não? Teve um sonho inspirador, comeu uma feijoada, foi dormir e veio uma revelação que você tinha que montar o escritório. Como foi isso? Na verdade, eu via o meu tio. Desde criança eu vi ele trabalhando muito como contador. O nome dele é Dorli Cremonese. Ele é contador lá no Norte Pioneiro, lá na cidade de Quatiguá. E quando eu completei 14 anos, eu comecei a trabalhar com ele como office boy. Entregar os documentos, ir nas empresas. E eu gostava de ver ele trabalhar e foi inspirador, me ensinou bastante coisa. E de lá pra cá, em 99 vim pra Curitiba, comecei a trabalhar no 2 escritórios de contabilidade, que hoje são escritórios de bastante renome, né? Um chama-se Centro Contábeis, contador Ali Borges Monteiro, e o outro é o Grupo Precision, Horácio Antônio de Oliveira. Aprendi muito com essas pessoas. Até quero dar um agradecimento para meu tio, que eu nunca falei isso para ele, mas a gente até se emociona, né? Eu falei que hoje o podcast já tá emocionante, lencinhos aqui, ó. Nem começou, estamos com nem 5 minutos de podcast. E eu quero agradecer meu tio, que foi para mim um exemplo como contador. Ele tá até hoje lá, já aposentado, mas trabalha com contabilidade. Meus primos também estão junto com ele, minha prima Priscila, o Matheus. E eu quero agradecer o Horácio, que eu aprendi muito com o Horácio. O Horácio foi para mim um professor. Aprendi a fazer lançamentos contábeis, débito, crédito, MS-DOS. Aprendi muito com o Horácio. Que legal. E é bacana a gente ver isso, porque muitas pessoas que a gente conversa sempre tem uma figura que é a fonte de inspiração, né? Você já tinha comentado isso com o teu tio ou não? Primeira vez? Primeira vez. Olha só. Então... E cheguei aqui em Curitiba em 99, né, como já disse. E fui trabalhar com o Horácio e trabalhei com ele até setembro de 2007. Lembro bem certinho que 7 de setembro, feriado, trabalhei com ele dia 6, o último dia foi 6 de setembro
de 2007. Ficou marcado, hein? Fica marcado. Muito bom. E você, Gabriel? Como foi a tua trajetória na contabilidade? Bom, na verdade, eu não tenho uma história assim de inspiração. Eu sou filho de militar, então desde da minha infância, sempre meu pai, por ser concursado, falando da importância de um concurso público, de uma certa estabilidade e tudo mais. Confesso que quando eu fui para fazer o pré-vestibular, na época eu fiz mais ou menos uns 2 anos de cursinho pré-vestibular para tentar um concurso público, porém eu vi que não é para mim. A parte do militarismo, eu acabei não me identificando. Quando a gente, né, cresce um pouco mais, a gente tem um pouquinho mais de noção, acabei não me identificando. Então a princípio eu queria fazer economia, queria ser um economista, porque sempre gostei do mercado financeiro e tudo mais. Eu falei, então se eu for para a área de economia, eu queria trabalhar em banco na época, eu falei, talvez é um ramo que eu vou conseguir trabalhar. Porém, surgiu uma oportunidade para eu fazer a graduação de Ciências Contábeis. Eu trabalhava em um emprego onde eu trabalhava das 9 às 9, era uma escala, né? Então, quando surgiu essa oportunidade de fazer a graduação de Ciências Contábeis, eu pedi a conta do serviço, falei, não, então eu tenho condições de focar só no meu estudo, então eu vou começar a estudar e mais pra frente eu consigo um emprego na área. E foi bem legal que, acho que na minha segunda semana de sala de aula, eu entrei no escritório da Conceito. Então, na parte de contabilidade, até o momento, foi meu único escritório que eu trabalhei. Estamos lá. E acabei me identificando com a parte, né, de contabilidade. É uma profissão que eu quero levar aí para minha vida até quando eu conseguir. E ó, eu não sei se você sabe, mas nos bastidores, o Wagner contou para mim ali que se você pensar em querer sair, que ele amarra você perna e mão e não deixa. Ele já falou pra mim já. Ele contou pra mim ali. Então, ó, fica a dica. Se for pensar, nem pense, né, Wagner? Nem pense. Não quero que pense, né? Que bom. E, gente, hoje vocês estão localizados em São José dos Pinhais, certo? Sim. O Gabriel comentou que a especialidade de vocês hoje é a parte de construção civil. Vocês atendem só construção civil ou, de modo geral, qualquer outro segmento? Veja bem, nós atendemos vários clientes em termos de prestação de serviço, comércio, vamos dizer assim, mercado, transportadora, que faz parte da prestação de serviços, né? Mas nós focamos assim em buscar bastante cliente também na área da construção civil. Hoje a gente tem aproximadamente quase 100 incorporadoras, já deve ter mais de 100 construtoras e fora os MEIs ainda, né? Então, hoje a gente está focado, nós estamos focados, assim, 100%, não 100%, né, que eu falo assim, mas estamos focados muito na construção civil. Legal. Galera que construtora, incorporadora ou linkado nesse segmento, estão aí com 2 feras. A gente já estava alinhando aqui outras gravações, né, alinhada com a construção civil, então vai ter outros podcasts aí focado, então acompanhe, né? Você que ainda não segue nós nas redes sociais, faz esse favor, né, para todos nós aqui. Para nós é importante ter esse público junto com a gente. Sim. Clica no sininho de notificação, que quando a gente postar, vocês vão ser os primeiros a receber. E é interessante porque vai ter vários outros conteúdos que com certeza vêm aí para somar com todos nós. E falando assim que a Steel Temper também faz parte Sem dúvida. Ela está totalmente também enquadrada dentro da construção civil, né? É que quando a gente fala construção civil, a gente imagina só construtora e incorporadora. E, na verdade, não, tem vários prestadores de serviços, né? E um dos motivos de nós termos, assim, focado na parte da construção civil, é que hoje nós vivemos uma época, podemos dizer assim, onde tem as contabilidades online e tal, onde os honorários, eles acabam indo muito lá embaixo. E por causa de uma estrutura que eles se prepararam para fazer dessa forma, e até os clientes que eles atendem são diferentes, tá? Bom, e só falando um corte do porquê que nós nos especializamos hoje na construção civil, porquanto hoje existe, né, uma onda das contabilidades online e tudo mais, onde eles se prepararam para atender alguns clientes que são possíveis na contabilidade online. E com isso os honorários também são menores e tudo mais. E para a gente ir um pouco contra essa onda, nós preferimos
nos especializar em algumas áreas onde o robô não vai conseguir fazer, pelo menos até o momento, né? Então, assim, a construção civil, ela tem diversos âmbitos que não envolvem diretamente a contabilidade. Então, por exemplo, quando se constrói um empreendimento, é necessário fazer algumas partes de regularização perante os órgãos da Prefeitura, da própria Receita Federal, que não estão ligados à contabilidade. E nós trouxemos isso para dentro do escritório, porque até o nosso cliente prefere que todo o processo, se possível, seja feito ali dentro. Sim. Porque aí ele tem um controle de prazos, datas, ele conhece o nosso trabalho, né? Então fica mais fácil. E com isso nós conseguimos desenvolver um bom trabalho na parte da construção civil, justamente por também trazer esses serviços agregados para o nosso cliente. E isso é legal porque se você já está em casa, né? Sim. Então você entra ali, já conhece todo mundo. Agora é horrível, você faz uma parte aqui, uma parte lá, daí todas elas precisam se conversar para poder finalizar a regularização. E por mais que eu falei assim, é um serviço que não está ligado diretamente à contabilidade, porém, quando chega num determinado passo, ele vai precisar que o computador dê alguma sequência em algum documento. E aí não fica aquele telefone sem fio, tô dependendo de tal pessoa. Sim. Não, tá tudo aqui o processo. Então a gente vai te entregar o processo do início ao fim. Desde da compra do terreno, da negociação do terreno, porque esse é um ponto muito importante e você precisa comunicar ao teu contador quando você vai começar um empreendimento para você estudar, viabilizar e tudo mais, até a entrega das chaves para o teu cliente, nós vamos estar te auxiliando. Legal. E falar em processo, hoje estamos aqui com um assunto muito bacana, um assunto que já está no ar, né? O imposto de renda, e é um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé, né? É tudo isso mesmo que o pessoal fala, imposto de renda, quando chega, você malemar sai do IPTU ali, dos cadernos escolares e dos IPVA e já entra no imposto de renda, né? O pessoal precisa se preocupar tanto com o imposto de renda ou não? Precisa se preocupar, sim. Então é o que dizem mesmo. A lenda é verídica. Você que, já vamos entrar aqui no primeiro item, você que recebeu acima de R$ 30.639,90, você tem sim que se preocupar com o imposto de renda. Se não for feito a entrega da declaração, automaticamente a Receita vai entrar, ela vai gerar essa pendência no extrato lá de pendências e vai cancelar o teu CPF. Você não vai conseguir fazer movimentação bancária, você não vai conseguir receber. Aconteceu um fato até engraçado lá em São José. Tinha uma pessoa que tinha que retirar um remédio lá no órgão da saúde, na prefeitura, não conseguiu, porque o CPF dela estava cancelado. Ou por falta de imposto de renda. Estava bloqueado por falta de entrega da sua declaração de imposto de renda. Você vê? E as coisas estão tão amarradas, Sim. Né? Que daqui a pouco você não vai conseguir nem pedir pizza. Vai trava também. Bloqueado, vai forçar. Mas tá, gente, vamos lá. O que é o imposto de renda? É um termo muito genérico, muita gente usa imposto de renda, muita gente paga, mas não sabe o que é o imposto de renda, né? Quando que surgiu, por que surgiu? Pode começar com o Gabriel? Pode sim. Okay. Vamos lá. O imposto de renda, na verdade, ele é um tributo onde quem tem renda deve se pagar um tributo à Receita Federal para que, teoricamente, esses tributos sejam destinados à saúde, educação e segurança. Tá? Ele foi criado em 1922 e era um chamado Tributo Geral sobre as Rendas. E ele foi cobrado a partir de 1924. Então, todo mundo que tinha alguma renda precisava pagar parte desta renda, de 8% a 20%, para a Receita Federal, para que a Receita Federal pudesse designar essa renda, esses tributos para os órgãos competentes ali, onde envolviam saúde, segurança e educação. Lógico que a partir dos anos que vem se passando, a informatização foi se tornando um processo automático e um processo onde hoje você realiza totalmente via internet, né? O Wagner, acredito que fez muito. Antigamente o pessoal precisava colocar num disquetinho, levava lá na Receita, colocava no computador lá do fiscal, o fiscal baixava a declaração e, né? Agora não, hoje é tudo via internet, inclusive você consegue fazer direta via o ECAC. ECAC, ele é um centro de atendimento virtual da Receita Federal,
Ou então tem ainda um aplicativo que você também faz a entrega da declaração do imposto de renda via aplicativo, né? É pelo próprio computador, mas ele é um programinha ali que você faz a entrega. E aí, cada um com as suas preferências, né? Eu ainda prefiro fazer pelo aplicativo, acho mais fácil a visualização e tudo mais. Então, esse é o início ali do imposto de renda. Então, o imposto de renda ele surgiu basicamente para suprir uma necessidade da população. Isso. É educação, saúde... Isso. Segurança. Saúde, segurança... E educação. Educação, legal. Isso. Bacana. E essas regras ali, o Wagner comentou de 30 e poucos mil reais, a pessoa já passa a ser obrigatória. É uma regra que muda todo ano ou não? Ela é uma regra que ela é estabelecida desde, sei lá, 1924, quando surgiu. Como que funcionam essas regras? Bom, É só uma regra? É várias? Como que é? Nós temos 5 principais regras, tá? De obrigação de entrega de imposto de renda. Isso, pessoa física. Isso, pessoa física, tá? Nesse primeiro momento, vamos falar um pouquinho sobre pessoa física. Então, são 5 regras principais que falam se você está obrigado ou não a fazer a declaração do imposto de renda. Não necessariamente você precisa atingir as 5, tá? Se você for uma das opções, você já se torna obrigado a fazer a entrega da declaração. A primeira regra é a que o Wagner já mencionou. Se você tiver rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90, tá ok? E Wagner, quais são esses rendimentos tributáveis? Fala para nós, por gentileza. Os rendimentos tributáveis são trabalhistas, como salários, horas extras, rescisões de contrato, rendimentos de microempresa e empresas individual, remuneração de estagiários e etc., né? Tem os benefícios como férias, licenças remuneradas, premiações, gratificações, participações no lucro das empresas, entre outros. Também tem a pensão e a aposentadoria e os aluguéis. Também são rendimentos tributáveis. A pessoa recebeu qualquer rendimento dentro dessas categorias, ultrapassou os 30 mil, automaticamente já é obrigada a declarar o imposto de renda. Sim. Legal. Então, o primeiro ponto seria os rendimentos que ela recebeu. Isso. Certo? Segundo ponto. O segundo ponto são os rendimentos isentos e não tributáveis, que nós chamamos, tá? Um ponto importante que até você questionou a gente foi assim, é sempre a mesma regra ou a partir de quando? Nós tínhamos ali desde 2015, a Receita não alterava os limites, tá? Para a entrega da declaração do imposto de renda. Então, por exemplo, esse primeiro item nós falamos ali que é R$ 30.639. Até o ano passado era R$ 28.520. Então, houve uma atualizaçãozinha nessa primeira regra de obrigação. A segunda regra, que são os rendimentos isentos, e o que são esses rendimentos? São rendimentos, por exemplo, heranças, né? Se você recebe uma herança, seja um terreno, seja um dinheiro, seja um imóvel, né? um imóvel, ou um imóvel, né? Tipo casa, moto, enfim. Anteriormente, se você tivesse recebido algum valor desses até R$ 40 mil, você não era obrigado. Acima de 40, você era obrigado a declarar. A partir de 2024, agora o limite é R$ 200 mil. Então, se você receber até R$ 200 mil, algum desses rendimentos que são isentos e não tributáveis, também você não é obrigado a fazer a declaração. Então, um ponto importante, novamente, heranças, alguma doação que você receba e a parte de rescisão para a galera que é seletista. Então, por exemplo, é muito famoso, né, aquele pessoal que trabalha lá 30 anos em uma determinada empresa. Quando ele sai, ele recebe lá uma bolada do FGTS. Se ele receber acima de 200 mil de FGTS, ele não precisa pagar o imposto sobre esse FGTS, pois ele é um rendimento isento e não tributável. Porém, ele precisa declarar para a Receita que ele recebeu esse dinheiro na conta dele. Isso que eu ia perguntar. Não quer dizer, às vezes a pessoa acaba se assustando, mas recebi lá 300 mil reais, vou precisar pagar imposto. Não, né? Ela só precisa fazer o informativo na declaração. Informativo, só informativo. Mesmo que os tributáveis lá dela tenha sido 25 mil reais. Isso mesmo. Porque é o exemplo que eu falei. Não necessariamente ela precisa atingir as 5 regras. Se ela atingir somente uma, ela já se torna obrigada a fazer a declaração do imposto de renda, tá? Na parte ali das heranças e doações, você não precisa pagar nada à Receita Federal. Porém, existe um imposto estadual em cima disso.
E aí, cada estado vai ter a sua regra, tá? Como nós estamos no Paraná, hoje a parte de doação ela é 4%, tá? Então, seja uma doação em vida, ou seja um inventário, que daí você vai ter o apoio de um advogado normalmente, você, sobre todo o valor ali que vai ser doado, inventariado, tem que se pagar 4% para o estado, e não para a Receita Federal. Lembrando que o imposto de renda ele é uma declaração federal, né? Não estadual. E essa doação, ela não compreende somente imóvel, pode ser dinheiro. Pode ser dinheiro, pode ser bens, pode ser, por exemplo, Relógio. pode ser um relógio, pode ser uma obra de arte. Tá. Qualquer bem acima de 200 mil precisa fazer essa declaração, se for E doação. não é o foco aqui, mas Claro. o ITCMD de 4% para qualquer valor. Para qualquer valor. Sempre que tiver uma doação, seja aí de R$1.000 até 10 milhões, enfim, sempre você vai precisar pagar os 4% aí pro estado. Aquele relógio, vai, que você falou que ia doar para mim, você já tá incluindo o ITCMD ou eu vou ter que pagar? Normalmente é quem recebe a doação. Porque daí agora me assustou, né? Escondeu o relógio. Eu tava todo feliz, mas agora 4% a mais um relógio. Aí eu vou ter que pensar bem se eu quero receber, se eu tiver que pagar, né? Tá, então assim, ó, falamos de rendimentos tributáveis, não tributáveis. Tributável. Faltam 3. Tá. A próxima regra é para galera de atividade rural, tá? Então, assim, pessoas que trabalham, né, na parte rural, se elas tiverem ali um total de movimentação até de R$153.199, até esse valor ela não precisa fazer a declaração. Porém, se ela ultrapassar esse valor, ela precisa fazer a declaração do imposto de renda, tá? A parte rural, ela tem uma particularidade que existe também uma declaração específica deles, tá? Existe ali uma declaraçãozinha específica para a galera rural. Porém, ela vai precisar fazer essa declaração e trazer para dentro do imposto de renda daí. Então, agricultores que Isso, vendem as safras, sim, tudo na pessoa física, isso. recebeu mais de 150, É R$153.199. automaticamente já também precisa fazer. E assim, um detalhe importante da área rural é muitas pessoas trabalham na pessoa física, inclusive até algumas pessoas que são grandes, que aos nossos olhos seriam uma empresa, eles acabam trabalhando na pessoa física também. Eu também, eu tô com uns 10 hectares lá mais ou menos, vou ter que, acho que abrir uma empresa para poder... Essa eu vou deixar Fazer um deixar pôr aqui. pensa pessoa Viabilidade. E Não pensa na pessoa física. Legal, então, produtores rurais seria a terceira característica ali para enquadramento, né? Isso mesmo. A quarta, A quarta é bens acima de 800 mil, Wagner. Se você possuía, né, em 31/12/2023, bens um valor superior a R$800 mil. É obrigado a declarar também. tá. Então, se eu tiver lá 2, 3 casas que somadas Sim. não ultrapassem 800, dessa característica eu Não. já não tô... Não, tá isento, não precisa fazer a declaração. Legal. Mas se você, como vamos dizer assim, bens móveis, bens imóveis, vamos dizer, os bens que somando acima de 800 mil, é obrigado a declarar. Tá. E agora uma dúvida aqui. Tá, quando a gente fala em algo mais fácil de imaginar um imóvel, ter uma escritura, um carro, ter lá o documento do carro, e mobília, isso contabiliza ou é mais difícil? Porque a galera geralmente nem tem nota, né, disso. Tá, é assim, ó. Um ponto importante nessa parte de bens e direitos é que é o seguinte. Esse valor, 800 mil, não é quanto vale o teu bem. É quanto você pagou. Então, é aquilo. Muitas das vezes você pega uma pessoa, às vezes mais velha, ela já tem um determinado terreno há muitos anos. Há 30 anos, por exemplo. E aquele terreno, vamos supor que ela comprou um terreno no centro e ela pagou R$50 mil naquele terreno há 30 anos atrás. No imposto de renda desta pessoa, este imóvel ele precisa permanecer pelo valor de R$50 mil, porque você sempre vai declarar quanto você pagou e não quanto vale, beleza? E aí, quando essa pessoa for vender esse imóvel, ela vai precisar fazer um ganho de capital, que é uma outra declaração da Receita, uma declaração acessória, que ela vai informar a venda deste imóvel, para quem que ela vendeu, qual foi o valor que ela vendeu, e aí o lucro que ela tiver sobre essa operação, ela vai precisar pagar ali uma porcentagem de imposto e informar na declaração do imposto de renda, ok? Sim. Então, assim, talvez essa pessoa ela tenha somente aquele terreno,
de R$ 50.000 que ela pagou e ela não se enquadra em nenhuma das outras regras, ela não vai precisar fazer declaração. Mas vamos supor que ela vendeu aquele imóvel por 1 milhão, aí obrigatoriamente ela já vai precisar fazer essa declaração do imposto de renda na sequência, pois ela vendeu aquele bem e aí passa a ser o valor atualizado, né? Entendi. Aquela valor de Entendi. venda. Então, essa quarta regra é pelo valor de compra. Sempre pelo valor de compra, Legal. o valor de custo. E aí as partes do móvel e benfeitoria, teoricamente a Receita pede que toda construção, toda reforma, quando ela for feita, deve ser abrir um CNO, que a gente chama. O que é o CNO? É Cadastro Nacional de Obra. Então, Gabriel, eu vou construir uma edícula lá nos fundos da minha casa. Eu posso fazer sem nenhum problema? Obviamente você pode fazer. Porém, aos olhos da Receita Federal, você precisa abrir um CNO, você precisa informar qual que vai ser a metragem daquele imóvel. E aí, se você tem esse cadastro, você também vai precisar regularizar essa edícula junto ao registro de imóveis da tua cidade e tudo mais. E o valor que você gastou naquele bem, naquela reforma, aí você vai poder informar na tua declaração. Ele incorpora daí. Isso, daí ele incorpora. Via de regra, essa é algo bem assim que você jamais terá algum problema perante a Receita, porque você fez todo o passo. Agora, na prática, no dia a dia, as pessoas costumam fazer as reformas, colocar as mobílias e incluir na declaração do imposto de renda, como custo da tua obra, do teu imóvel. E aí a Receita, eventualmente, ela pode querer questionar. Tá? Ela pode querer questionar, não, como que você fez uma reforma e você não abriu o CNO, a princípio você precisaria ter feito isso. Mas, na prática, no dia a dia, a galera vai incluindo essas reformas ou essas benfeitorias, esses móveis na declaração do imposto de renda. Entendi. Bacana. E quinta regra? Quinta regra, ela é muito importante, principalmente aí nos últimos 3 ou 4 anos, pois ela é uma regra que fala sobre bolsa de valores. E por que ela é muito importante? Bom, nós tínhamos cerca de 200 mil investidores no Brasil, pessoas que compravam alguma ação ou mexiam com bolsa de valores. Hoje, esse número, da última vez que eu vi, tinha passado 3 milhões de pessoas. Então, assim, muitas pessoas começaram a investir na bolsa. E até o ano passado, até a declaração do ano passado, a regra era o seguinte: caso você tenha comprado uma ação de qualquer empresa, você era obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Então, vamos supor, tinha lá Petrobras. Eu vou lá e paguei R$20 em uma ação, comprei. Obrigatoriamente, você já precisaria fazer a declaração do imposto de renda. Porém, a Receita viu que não era algo legal, pois às vezes a pessoa foi se aventurar, comprou uma ação e vendeu e ela já se tornava obrigada. E foi causa de bloqueio de muito CPF. Ano passado, sem brincadeira, eu fiz mais ou menos depois do prazo do imposto de renda, eu fiz de 20 a 30 declarações fora do prazo, porque o pessoal achava que não era obrigado a fazer. Então, assim, se eu, aqui em São José dos Pinhais, fiz isso, imagina o Brasil, como que não foi? Então, a Receita entendeu que era uma regra injusta. O que ela fez? Ela foi lá e agora, se você alienou, ou seja, se você vendeu acima de R$40 mil de ações, aí no ano, você daí se torna obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Entendi. Ok? Tá, então recapitulando, se eu errar, vocês vão me corrigindo. Então temos lá os rendimentos tributáveis, sim, em torno de R$30 mil. Isso. Enquadrou, já está obrigatório. Isso. Rendimentos isentos e não tributáveis, acima de 200 mil. Isso. Produtores rurais, acima de 153 mil. Isso. Temos aí a galera dos bens e direitos acima de 800. Sim. E a Bolsa de Valores acima de 40 mil. Uhum. Só na Bolsa de Valores eu comentei as ações, mas também tem a galera dos day trade. Então, assim, o day trade, ele é uma regra à parte no sentido de se você movimentou qualquer valor, aí você também já se torna obrigado a fazer a declaração. E hoje as criptomoedas também você precisa declarar, informar ali as suas operações de criptomoedas também na sua declaração do imposto de renda. Eu imagino que talvez esse boom que deu na Bolsa de Valores, talvez se deu por causa da criptomoeda, que ficou muito famosa, aí Bitcoin, né? A galera foi pro Bitcoin, depois se aventurou na Bolsa de Valores. Sim. Então, talvez isso que... sim, e assim, também tem a ver com o desenvolvimento do nosso país, né? Se a gente fala nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos tem uma população de em torno de 400 milhões de pessoas. E lá,
70% dessas pessoas têm investimentos em bolsa de valores. Por quê? Porque Estados Unidos tem um juros muito baixo. Então, para quem quer ter um rendimento um pouco maior do valor que ela conseguiu guardar, ela vai para a bolsa de valores. No país, até o Paulo Guedes falava muito isso, ele falava assim, nós somos um país de rentista. Por quê? O que ele queria dizer com isso? Como nós temos uma renda fixa que paga-se um juros alto, né, agora deu uma baixada, mas é em torno, se a gente pegar um histórico de 14%, 15%, então para que a pessoa ia pegar o seu dinheiro e colocar na bolsa de valores? Sendo que ela já tinha um rendimento garantido de pelo menos 1% ao mês. Com isso, quando, né, nos últimos anos a taxa de juros veio diminuindo, então as pessoas consequentemente vão para outra forma de investimento onde ela consiga, possivelmente, uma porcentagem maior ali de retorno, né? O Wagner, outra questão aqui. Listamos cinco características para que uma pessoa física se enquadre na obrigatoriedade de declaração de imposto de renda. Para pessoa jurídica, as regras são similares ou muda bastante? Veja bem, para a pessoa jurídica, as regras são praticamente diferentes, né? Mas eu digo assim que você abriu uma empresa, começou a faturar, tem que pagar o imposto mensal, automaticamente já tem que fazer a declaração da entrega anual da PJ, né? A MEI ela vai até 31 de maio, a entrega da declaração. A do Simples Nacional foi até 31 de março. Aí tem a do lucro presumido, que vai até, acho que é 31/7, né, Gabriel? 31/7. Da mesma forma, lucro real, e assim por diante, né? As obrigações acessórias praticamente são iguais, né? E aí que é um ponto. A pessoa declarar ou não declarar, a pessoa que não é isenta, a pessoa que é isenta, desculpa. Se ela declarar, tem algum ônus? No sentido, vamos lá. Se ele tiver uma empresa, seja desde um MEI até uma empresa do regime normal, que a gente chama, essa pessoa, só por ela ter uma empresa, ela já é obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Não por causa de alguma regra da Receita, mas por ela ter empresa, ela precisa fazer a declaração do imposto de renda, até porque qualquer movimentação que essa pessoa for fazer em banco e tudo mais, o que o banco hoje pede? Além das declarações da pessoa jurídica, ele pede as declarações da pessoa física, dos sócios, para ver se condiz as informações. Por que sim, Gabriel? Por que condiz? Porque assim, nós temos a pessoa física, né, onde ela vai cuidar da sua pessoa física, e nós temos a empresa que é a pessoa jurídica. Então, assim, teoricamente, essa pessoa jurídica paga alguns recursos a essa pessoa física, seja através de prolabore, que é o salário do sócio, ou seja através de lucros e dividendos. E aqui nós temos o prolabore e os lucros e dividendos, eles caem em duas regras da Receita. Por quê? O prolabore, ele é um rendimento tributável. O lucros e dividendos, ele é um rendimento isento. Então, caso a empresa pague aos sócios tanto o prolabore quanto os lucros e dividendos, o sócio precisa informar isso na declaração dele pessoa física. E, consequentemente, vai ser informadas essas informações também na declaração da pessoa jurídica, né? E as informações vão se encontrar e ver se condizem, né, uma com a outra. Isso é bacana, né, Wagner? Porque assim, eu imagino que muitas pessoas devem perguntar para vocês lá: ah, mas eu já declarei na pessoa jurídica, o contador já está cuidando da minha pessoa jurídica, então a pessoa física eu tô tranquilo, não preciso. E, pelo visto, não é bem isso. Na verdade, vamos dizer assim, o empregador, o empresário, ele tem ali o prolabore, que é o rendimento mensal dele ali, e também tem a distribuição de lucros. O prolabore, ele é tributável, tem que pagar o INSS, dependendo vamos dizer, do limite, também tem o desconto do imposto de renda e assim por diante. Agora, a parte do rendimentos isentos não tributáveis, já vai vir como distribuição de lucros, o imposto de renda, e tem que declarar. Se for acima que nem o Gabriel disse, acima de 200 mil, né, Gabriel? Já tem que declarar o imposto de renda. E claro que o banco, daí acontece o seguinte, o empresário precisa de um rendimento. Ele vai comprar um carro, aí ele não estava obrigado a declarar, mas a primeira coisa que eles pedem é imposto de renda. Para comprar um carro, para financiar um imóvel.
o banco pede. E acontece muito de a gente ter que entregar após o prazo, né? E gerar multa, tem que pagar a multa. Entendi. E a multa, A multa é R$ 165,74. mas ela tem uma porcentagem também. E também tem a porcentagem sobre o imposto. Se passar em cima daquele limite de isenção, né, tem que pagar 1% também. Tem que pagar 1% sobre o valor devido. Entendi. Agora, você está comentando ali, no caso do MEI, a prazo de declaração, 31 de maio, 31 de maio. assim como pessoa física. Então, MEI e pessoa física, 31 de maio. De maio. Lucro presumido e lucro real, 31 de julho. Julho. Tá. 7. Até eu vou fazer um alerta aqui, dia 16 de julho é meu aniversário. Então, dá o presente primeiro, depois vocês se viram com o imposto. O que sobrar, vocês pagam imposto. E o do Simples Nacional, Já ocorreu, hein? 31 de março. Já se encerrou 31 de março. Entendi. Tá, então seriam algumas diferenças aí. Tá, e a galera do Simples Nacional tem alguns benefícios. Na hora de fazer a declaração, também tem benefícios? Ou não? O benefício dela é só no imposto que vai pagando lá, DAS, né? Que é mensal. Veja bem, o benefício que eles têm é da transferência do rendimento que é isento e não tributável, do lucro da empresa, né? Que daí entra no imposto de renda, não precisa pagar o imposto de renda, né? Dentro dos 200 mil lá. Isso, dentro dos 200 mil. Entendi. E uma outra dúvida que eu fui anotando aqui. Trabalhadores temporários e freelancers. A galera do autônomo, automaticamente eles precisam se encaixar em uma das 5 regras que foram expostas aqui. A galera do autônomo, eles deveriam recolher mensalmente através do Carnê-Leão e pagar o imposto de renda, no caso, quando passar o limite, né? Acima de 30 mil reais anual. Quanto que vai dar mensal, você lembra? 2.400 mais ou menos. 2.400 mais ou menos. Se você que é autônomo e ganha mais que 2.400 mensal, o correto era gerar o Carnê-Leão e recolher o imposto de renda. Depois, vamos dizer assim, na hora que fosse prestar conta com o leão aqui, né? Ele vai pegar essas informações mensais e o que ele pagou, ele presta conta com a Receita Federal. E às vezes muita gente não dá muita atenção para isso, né? Mas qual que é o benefício de uma pessoa que faz o pagamento regular, no caso de um acidente, por exemplo? Ela tem algum amparo? Veja bem, no caso do autônomo, quando vai menciona a questão ali do Carnê-Leão, ela não necessariamente, se ela pagar somente o imposto de renda, ela vai estar amparada pelo INSS, porque são competências do governo diferentes, tá? Então, assim, quando essa pessoa for fazer o Carnê-Leão, ela está obrigada também a uma parte do seu rendimento pagar o INSS. Então, assim, se o autônomo estiver bem assessorado, com a contabilidade em dia, consequentemente ele vai estar pagando o INSS e também o imposto de renda, e num eventual acidente, no caso de mulheres, numa eventual gravidez, ela vai ter o benefício ao auxílio maternidade e tudo mais. Porém, os autônomos, eles são, via de regra, dificilmente eles cumprem com essas 2 regras da Receita Federal. E num eventual acidente, num eventual problema, essa pessoa não vai estar amparada pelo INSS porque ela não faz o recolhimento, né? Ela não faz o recolhimento tanto mensal do imposto de renda, quanto mensal também ao INSS. Tá. Aí me abriu um vazio aqui na cabeça. Para mim que era um imposto só, o Carnê-Leão para mim já amparava no INSS. O Carnê-Leão, ele é basicamente um livro de entradas e saídas, tá? Quem que utiliza muito o Carnê-Leão? São normalmente atividades técnicas, advogados, contadores alguns utilizam, e a parte de medicina e também dentistas. Eles utilizam muito o Carnê-Leão. Por que eles utilizam e qual que é o benefício de usar o Carnê-Leão? Como eu mencionei, é um livro de entrada e saída. Então, lá ele vai escriturar, ele vai lá fazer um lançamento onde ele vai colocar o que ele teve de entrada, de receita naquele período, normalmente mensal. E ele também vai colocar as suas despesas. Então, no caso de um dentista, por exemplo, ele vai ter despesas com os seus equipamentos. Normalmente ele vai pagar um aluguel, normalmente ele paga energia, água e tudo mais. Então, o Carnê-Leão ele vai ter receitas, menos despesas,
e no final vai dar o que seria o lucro. E aí, sobre esse valor, sobre o lucro, ele pagaria o imposto de renda à Receita Federal. E o INSS, ele não é necessariamente sobre o lucro, ele é normalmente sobre a renda que ele tem, Entendi. entendeu? Com o limite do teto, tá? Que hoje está em torno de 7.400, 7.500 ali o teto do INSS. Então, assim, e aí ele vai pagar uma porcentagem para o INSS também. Entendi. São Então a pessoa que é autônoma se preocupa com o carnê-leão e se preocupa com o INSS, no caso de um acidente Sim. ali, ela consegue ter os amparos. Eventualmente, se o autônomo estiver amparado com uma contabilidade, ele pode ficar despreocupado, porque a contabilidade vai cuidar disso para ele. Agora, tem alguns que fazem por conta própria, e aí ele precisa se cuidar, principalmente na questão do INSS. Porque o imposto de renda, ele é fácil, entre aspas. Quando ele for preenchendo os dados do carnê-leão, lá embaixo já vai sair a guia do imposto de renda, mas não sai a guia do INSS. E a Receita vai cobrar. Se ele não pagar a guia, escreva o que eu estou falando. A hora que ele fizer a declaração do imposto de renda, a Receita Federal vai mandar uma cartinha para ele falando assim, olha, você pagou o imposto de renda, tá tudo certo. Agora me pague o INSS, esse você não pagou. Entende? Aí ele vai ter que fazer recolhimento em atraso e tudo mais das guias. Já com multas e... Isso mesmo. E aconteceu comigo isso daí. Eu comprei uns euros pra ir pra Europa, tudo. E antes de eu pegar o avião, eu recebi a carta da Receita Federal. Você poderia ter deixado pra enviar depois Foi, a carta, mas, ó, já viajou triste. Pegaram 2 exercícios, meu. Bruto deu 40 e poucos mil. Aí depois mais as correções, tudo, né? Tive que pagar acho que deu quase 60 mil a pagar pra Receita Federal. 2 exercícios. Cara, no descuido, eu acabei pagando sobre o mínimo. Prolabore sobre o mínimo, né? Mas só que eles cobraram sobre o máximo. Pegaram o teto e me... Tipo assim, eles diminuíram o mínimo e a diferença eu tive que pagar. Dói. E justamente pega a hora que você tá menos... tá com a cabeça nas férias, a hora que você tá menos preocupado com aquilo ali, chega a cartinha, né? Não, na verdade eu sei que nós sabemos que qual a forma correta de se fazer, né? Uhum. Só que o brasileiro sempre quer dar um jeitinho, né? E acaba Passando. uma hora ou outra vem, né? Sim. Tá. Vocês comentaram no início do podcast que o imposto de renda, ele é então para segurança, saúde e educação. Tá, mas vamos supor, eu, pessoa física, tenho meus filhos que eu preciso pagar a educação. Eu não uso a educação do governo. Eu consigo utilizar isso numa dedução na minha declaração de pessoa física? Consegue. Assim, tem duas formas de fazer a declaração do imposto de renda. Tem a forma simplificada e tem a forma por deduções legais. Quais são as principais diferenças, tá? Então, assim, a primeira, o próprio nome já diz, é uma forma simplificada. Na verdade, é desconto simplificado. E o que isso significa? Então, quando você vai fazer a tua declaração do imposto de renda, se você é um seletista, por exemplo, a tua empresa vai dar o informe de rendimentos, você vai pegar o seu informe, lançar no programa da Receita, e o desconto simplificado é o quê? A Receita vai ter uma base, um desconto de 20% sobre o teu rendimento, de no máximo 20%, beleza? Ok, fazendo isso, ela já vê ali se dá um imposto a pagar ainda ou um imposto a restituir, e na forma simplificada, tá tudo ok, ela já vai te pagar ali o que ela te deve ou você fazer o recolhimento do que você deve à Receita. A segunda forma, que são as deduções legais, ela não tem um desconto simplificado, não tem nenhum desconto automático da Receita, porém você pode usar alguns pagamentos para que você abata no seu imposto de renda. Então, por exemplo, você teve um rendimento de 50 mil ao longo do ano. E deste rendimento de 50 mil, R$1.000 foi um imposto retido pela sua empresa ao longo dos anos ao longo do ano e ela fez o recolhimento à Receita Federal. Quando você vai fazer a tua declaração do imposto de renda anual, lá você vai falar assim, olha, eu tenho dependentes, que são meus filhos, eu vou incluí-los na declaração como filhos e tudo mais, e só pelo fato de você já incluir os seus filhos, um valor deles já é deduzido do teu rendimento. Certo? Ok. Aí você tem foi o que você mencionou, eu não quero usar a educação do governo, eu quero pagar uma escola particular para os meus filhos. Ok?
Você vai pegar, você vai informar no aplicativo da Receita que você pagou X valor a determinada escola ao longo daquele ano. Ah, porém, a saúde que o governo me oferece também não é o suficiente. Então, eu vou pagar um plano médico para minha família, para mim e para os meus filhos. Ok, você também vai informar que ao longo daquele ano você pagou X valor para você, para os seus filhos, para determinado plano de saúde, certo? E aí, com isso, como você não tem o desconto simplificado, você tem esses pagamentos que eles vão descontando o teu rendimento e lá no final da tua declaração vai falar, olha, desses R$1.000 que você já pagou ao longo do ano, eu vou te devolver uma parte dele porque você teve esses gastos com a tua família, esses gastos, né, extras, podemos dizer assim, com que eu não te ofereci, então eu estou te devolvendo esse valor. Seria a famosa restituição. Seria a famosa restituição. Tá. E essa declaração, ela também serve para quando eu tenho imposto a pagar? Também serve quando tem imposto a pagar. Então, assim, ó, eu tenho um exemplo de um cliente onde ele trabalha na parte de saúde e ele trabalha em 2 hospitais, certo? E com isso, a renda dele é um pouco relevante, certo? E ele tem 3 filhos e a esposa que são dependentes dele. Com isso, quando lança somente os informes dessas empresas, dá um imposto a pagar coisa de R$10.000, mais ou menos. Quando a gente vai lançando os dependentes, que são a esposa, os filhos e os gastos que ele tem, seja de saúde, educação, esse imposto a pagar vai diminuindo. Então, o que ele pagaria 10, ele vai pagar em torno de 5 a 6. Ainda tem que pagar alguma coisa, mas ele consegue abater. Porque, assim, um detalhe, quando se tem, por exemplo, gastos com saúde, não significa que 100% dos teus gastos com saúde vão ser abatidos, porque tem um limite, tá? Então, assim, vamos supor, ele gastou lá 50 mil com um tratamento odontológico, que também entra na parte de saúde. Parte desses 50 mil vai servir para ser abatido, não o total. Então, dificilmente ele consegue restituir ou não pagar nada na sua declaração. Entende? Porque tem um limite ali. Senão a Receita fala também, mas isso vai ficar muito fácil, né? Você vai... Ela deve ter uma base de cálculo ali. Tem uma base de cálculo. Considerar. Tá. Eu tenho um adendo para fazer nesse assunto aí. Pode falar. Hoje chega muito no escritório assim, meu filho está fazendo aula de música, meu filho faz inglês. E eu vou ler um tema aqui, um assunto, não pode ser deduzido. No entanto, é importante observar que certos tipos de despesas não são aceitos para dedução, como cursos de idiomas, atividades extracurriculares como academia, esportes, dança ou música. Também outra situação é material escolar, transporte ou até a instituição de ensino. Isso não pode ser abatido. Rapaz, peguei um ano inteiro de inglês pro meu filho, eu vou ter que tirar ele agora da escola achando que ia poder abater no imposto de renda. Não pode. Então, não pode. Mesmo sendo educação, não pode. Tem que ser ensino regular. Tem que ser ensino regulares, né? E pode ser vamos dizer assim, da educação infantil até o superior. Entendi. Tá. Dentro dessa mesma linhagem, saindo da pessoa física agora, Wagner, indo para a pessoa jurídica. Vamos supor, tem custos com combustível, tem custos com financiamentos, enfim, tem vários custos dentro da minha empresa, certo? Eu consigo utilizar isso para fazer algum tipo de dedução na minha empresa, seja lucro presumido, simples nacional ou lucro real? Veja bem, isso na Simples Nacional, ela vai só, vamos dizer assim, ela vai compor o teu custo mensal. O que vai acontecer na lucro real? A lucro real, ela abate, mas na base de cálculo também do imposto de renda. Isso na lucro real. Porque daí as despesas, você pegando nota fiscal, tendo como comprovar certinho essas despesas que saiu da conta corrente da empresa, e junto com a nota fiscal, nós conseguimos abater isso do imposto de renda na base de cálculo. Somente na lucro real. Entendi. As outras só informativos. Servem para compor o custos mensal da empresa. Entendi. Tá. E sobre o ganho de capital, que você deu uma palhinha. Esse ganho de capital, então, pegando o mesmo exemplo que você deu ali, tenho lá um bem de 50 mil, foi comprado lá na época que Dom Pedro ainda era vivo, e esse imóvel teve uma valorização. Então, hoje, na época foi 50 mil, hoje vale, sei lá, 1,5 milhão, por exemplo. Então, vai ter essa diferença aí de ganho de capital.
ele tem algumas regras também que eu consigo isentar. Como que é essa questão? O ganho de capital, ele é uma declaração acessória da pessoa física, porém, você sempre vai trazer esse ganho de capital para a declaração do imposto de renda de pessoa física. Então, vamos lá. O ganho de capital, ele não incide somente sobre o imóvel. É importante dizer isso, tá? Ele incide sobre bens imóveis e até mesmo sobre bens móveis, tá? Então, assim, vamos nos ater ao exemplo do imóvel, ao exemplo do terreno. Comprei um terreno por 50 a 30 anos e hoje ele vale 1,5 milhão. Ok. Você vai fazer a venda deste imóvel, você vai fazer o ganho de capital onde lá vai estar informado qual que é o valor de custo, data de aquisição, quem são os compradores, você obrigatoriamente precisa colocar nome, CPF e o valor que você está realizando aquela venda. Ok. Até 5 milhões de reais, o ganho de capital hoje no Brasil, ele é pago uma alíquota de 15%, ou seja, uma porcentagem de 15% sobre o valor gerado de ganho. Como assim o valor gerado de ganho? Vamos supor que vendeu por 1 milhão, para facilitar a conta, e o custo era 50, então o meu ganho de capital foi 950 mil. Eu preciso pagar 15% sobre os 950. Aí foi o que a gente mencionou, mas tem algumas regras, realmente tem. Então, vamos supor que seja um único imóvel que tenha e o valor de venda dele seja até 440 mil. Se for o único imóvel até 440, você não precisa pagar imposto sobre a venda, certo? Porque é uma regra da Receita Federal, porém você só pode utilizar ela a cada 5 anos. E é importante lembrar desse assunto, porque vamos supor, comprei hoje um apartamento e ele vale seus 300 mil. Ok, vendi ele. Passou um mês, vendi. E utilizei a regra da isenção. Porque sempre que haver a venda, você precisa fazer a declaração. Sempre, sem exceção. E lá você vai informar que você está isento porque é o único imóvel. Porém, passou 2 meses, eu comprei um novo apartamento pelos seus 350 mil, fiz uma reforminha e vendi ele de novo por 380. Eu já não posso utilizar a regra da isenção, porque eu utilizei ela há 3 meses. Eu só vou poder utilizar após 5 anos, tá? Então, primeira regra, único imóvel até 440 mil. A segunda regra, e é uma regra extremamente importante e muito utilizada, é assim, eu tenho vários imóveis, porém, eu vou vender um determinado imóvel para eu comprar um outro num prazo de 180 dias. Então, vamos supor que este imóvel que eu tenho, eu vendi ele por 500 mil reais e comprei um próximo por 500 mil reais ou mais. O ganho que eu teria nessa operação inicial, ela está isenta, porque eu comprei um próximo imóvel num prazo de 180 dias. Detalhe, só posso utilizar também a cada 5 anos. Tá? E assim, Gabriel, por que dessa regra a cada 5 anos? Porque, veja bem, a pessoa física, ela não tem o intuito de comercialização. Ela tem o intuito de você utilizar, usufruir daquele bem. Então, vamos supor que essa regra não tivesse esse limite. O que as pessoas fariam? Comprariam um imóvel, reformariam e vendiam. Não, mas eu estou isento porque eu vou comprar um próximo no prazo de 180 dias. Aí, por mais que ela faria isso, ela compraria e viraria um comércio onde essa pessoa não pagaria nenhum imposto à Receita. Então, a Receita foi criando essas travas para que não existisse essa comercialização na pessoa física. Entende? Aí, por exemplo, dei o exemplo de imóvel. Agora, um carro. Normalmente, um carro dificilmente se ganha. Normalmente, você compra ele por 100, saiu da concessionária, ele vale 90. Mas os carros antigos, comprei um carro antigo por 50, vendi por 100, preciso fazer o ganho de capital, pagar 15%, e aí não tem nenhuma regra de isenção, tá? As regras se atém somente a parte de imóvel. Tá. Relógios, que a gente mencionou, que o Wagner vai doar para você. Explica bem, pô. Aqui, ó. Fica bem atento. Relógios, comprei um relógio por X valor, ele valorizou, vou vender. Além de ter declarado esse bem, por exemplo, você também precisa fazer o ganho de capital. Artes, né? Você também precisa fazer essa parte de ganho de capital. E você sempre, lembrando, o ganho de capital ele é mensal. Então, assim, no mês que ocorreu a venda, você vai fazer a informação, recolher o imposto, se for o caso, e no próximo ano você vai trazer toda essa informação para dentro do imposto de renda.
e aonde a Receita vai cruzar as informações. Isso é muito importante frisar a questão do ganho de capital ser mensal, porque muitas pessoas faz a transação durante o ano e na cabeça, para elas, isso só precisa ser informado quando chegar a data da declaração. Eu tenho o hábito de, sempre que eu faço o imposto de renda dos meus clientes, que eu olho que ele tem bens e tudo mais, eu sempre aviso, tem interesse de vender? Não tem? Caso você tenha, você precisa me avisar, porque precisa recolher o imposto ou não, se for utilizado de alguma regra. Mas essa pessoa precisa me informar quando vender. E não só, porque o cliente de imposto de renda, ele é anual. Você vê ele em março, abril, depois você só vai conversar com ele de novo em março, abril do ano que vem. E ele vai lembrar que ele vendeu um imóvel, que ele fez isso e aquilo, e aí vai precisar recolher o imposto muitas das vezes em atraso. E aí ele vai precisar pagar juro, multa e tudo mais, né? E falando em juros e multas, a pessoa não se atentou, a informação não chegou, né? Então, por isso que a gente sempre fala nos nossos podcasts, desce o dedo no like, compartilhe esse conteúdo, porque precisa chegar em outras pessoas, né? Mas vamos supor que a galera não fez isso. Elas não se atentaram que tem 7 anos de azar para quem não fazer, né? Não souberam, não fizeram. E daí não chegou a informação onde tinha que chegar. E a pessoa vendeu o imóvel, não pagou. Quando chegou para declarar imposto de renda, gerou multas e juros e veio salgado. Veio bem alto. Ela consegue fazer um parcelamento? Existe algum benefício do governo para que isso a pessoa consiga não ficar inadimplente? Veja bem, eu recebi alguns clientes que não fizeram a entrega da declaração e também não informaram lá para a Receita sobre esse ganho de capital, passou o prazo e não declarou. Cancelaram o CPF. Foi bloqueado o CPF deles. Tiveram que regularizar a entrega da declaração, fazer o ganho de capital, né, antes da entrega e tal. E eles conseguem, sim, um parcelamento administrativo, 60 parcelas no máximo, sobre esse saldo devedor. Tá. É o benefício que tem. Melhor do que nada. Melhor do que nada. Porque vai dependendo do valor do imposto. Sim. Vindo uma pancada, você tem que pagar à vista, quebra qualquer parcelamento. Claro que vai vir com juros e multas, mas pelo menos dá um A multa passou de 30 dias da obrigação. Você que vendeu um imóvel, então, vamos dizer hoje, 5 de abril, você tem que entregar o ganho de capital e fazer recolhimento até 20 de maio. Você precisa fazer isso daí. A partir dessa data, passou do vencimento 30 dias, a Receita já vai te cobrar 20% de multa e mais juros diários de 0,33 ao dia. Entendi. Entendeu? Então, a galera que espera para fazer no outro ano vai ter os 20% mais 0,33 ao dia multiplicado por 300. E mais o seu CPF bloqueado. Cancelado, né? Acaba sendo bem um prejuízo, dependendo do valor, um prejuízo bem alto, né? Sim. E já partindo quase que pros finalmentes aqui. A galera que presta serviços para a galera que vende produto. Ainda na parte de pessoa física, na hora de fazer a declaração, faz alguma diferença? Então eu instalo o ar-condicionado e a outra vendo Jequiti. Isso tem alguma diferença ou não? Veja bem, os dois se enquadrariam ali como autônomos, tá? Tanto na parte de comercialização quanto prestação de serviço. Tem um ponto diferente, obviamente, porque são duas formas de comércios, de serviços diferentes. Então, quando a gente fala em serviço, serviço, ele além dos impostos federais, precisa ser pago o imposto municipal, que é o ISS. Quando se fala em comércio, além dos impostos federais, precisa ser pago o ICMS, que é um imposto estadual, certo? Então, assim, para o pequeno empresário, para o que vende Jequiti, Avon, né, Natura, e para o pequeno prestador de serviço, nós sempre indicamos que ele abra o MEI. Por que ele abre o MEI? Porque no MEI ele vai poder emitir a sua notinha, ele vai ter ali um limite de 81 mil por ano, que dá ali seus 6.750 mensalmente, porém tudo que entrar naquela conta jurídica ali que ele abrirá, vai estar regular perante a Receita Federal. Ele vai fazer a declaração do MEI anualmente e pronto, vai estar ok. Caso ele seja como autônomo, e é o que eu mencionei, dificilmente ele vai estar amparado por um contador, a Receita Federal poderá cobrar dele de forma arbitrária. Porque assim, ela não pagaria os impostos conforme deveria ser.
ó, já que você não declarou, eu vou te cobrar aqui o teu rendimento. Então, assim, vamos supor que teve aqui um rendimento de R$ 10.000 por mês. Beleza. A Receita vai olhar, tá, R$ 10.000 está na faixa ali de mais ou menos 15% de imposto. Então, me pague 15%, e aí você vai ter que pagar esses impostos com base no relatório que a Receita fizer. Então, eu sempre dou o exemplo de uma pessoa jurídica que eu tive no escritório, onde essa pessoa ela tinha a maquineta de cartão, ela era um comércio, e ela não emitia as notas fiscais correspondentes ao que ela passava na cartinha, na maquininha de cartão. A Receita mandou uma carta para ele e falou, olha, veja bem, você declarou de meses tal a tal que você foi passando X valores, que você teve X valores de faturamento. Porém, na tua máquina, o valor é correspondente a 10x do que você declarou. Então, por favor, regularize, né? Pague esses impostos, arrume as declarações que você fez e pague esses impostos. E na pessoa física, pode ocorrer o mesmo, tá? Onde a Receita pode notificar e falar, olha, veja bem, eu estou vendo aqui que você tem uma maquininha de cartão do teu CPF, que hoje tem aos montes pelo mercado. Então, tem ali a maquininha da Tom, que é aquela verdinha, que libera para CPF e tal, beleza? E aí ela vai chegar e falar, como que você passou isso na tua maquininha e você não declarou ou não falou nada e tudo mais? A Receita pode daí cobrar de forma arbitrária desse povo. Entendi. E essa questão da maquininha não é só maquininha, né? Não A é? gente lista a maquininha, mas assim, temos o famoso Pix hoje, Sim, que hoje se tornou a maior parte de pagamento da galera, hoje é Pix. sim. Isso também é rastreável. Extremamente rastreável, tá? Porque o Pix, na verdade, antigamente, olha, um ano atrás ali nós tínhamos o TED e o DOC. E o TED e o DOC, ele eram transações entre bancos, tá? Então, eu saía do banco A para o banco B. Agora, o Pix, ele não é transação entre bancos. Ela é uma transação entre o banco A, Banco Central e banco B. Então, assim, o Banco Central, ele tem qualquer informação ali de forma instantânea. Consequentemente, a Receita Federal também vai ter qualquer informação ali de forma instantânea sobre as movimentações que ocorrerão ali ao longo dos dias, né? E assim, eu, sinceramente, como contador, eu aguardo a qualquer momento uma fiscalização em massa da Receita Federal por transações de Pix. Eu acredito que é algo que vai ocorrer nos próximos meses ou até anos, mas uma fiscalização em massa, porque muita gente recebe valores em Pix e acabam não declarando, né? Eu tenho assim, o seguinte pensamento, Gabriel, que o Pix, ele tá ajustando o sistema ou tá dando corda. De duas, uma. Assim, porcar. Ou ele termina de ajustar o sistema e daí vem recolhendo, Sim, ou eles, a hora que a corda estica, só vem puxando, sim. né? E lembrando que a Receita Federal, ela tem o ano corrente mais 5 anos. O que eu quero dizer com o ano corrente? Então, nós estamos em 2024. Então, a Receita Federal tem o ano de 2024 inteiro para te fiscalizar, mais 5 anos. Então, você só vai estar livre, praticamente, né? 2018 para Então. trás. Galera, 2018 à frente, se teve algum problema, se apegue com Deus. Wagner, você aí com 17 anos já de carreira, uma carreira brilhante, uma carreira aí de invejar muitos. Qual que é a importância, comenta com o nosso público aí, qual que é a importância do pessoal procurar um escritório contábil para não deixar isso só para a data da declaração de imposto de renda? Na data a gente sabe que tem toda a documentação, que você corre, leva ali, mas em muitos casos você precisa fazer um acompanhamento mensal, um controle, né, de uma pessoa especialista na área para que isso chegue na época da declaração não se torne um pesadelo, né? Então dá uma palavrinha para nós. É muito importante a pessoa física ou a PJ nos procurar com antecedência para nós fazer um planejamento tributário. Eu vejo assim, vamos falar assim na construção civil. Vamos voltar de novo na construção civil. Quando nos procuram, aconteceu um fato essa semana, com uma cliente chegou no escritório, que eu era nossa cliente, né? Mas ela foi mal assessorada em outra contabilidade, e está passando por algumas dificuldades lá e nós estamos ajudando. E quando nos procura com antecedência, nós fazemos um planejamento tributário,
da parte, vamos dizer assim, da obra, quanto vai gastar de INSS com a conclusão de obra, quanto vai gastar de ISS. Nós fazemos planejamento com folha de pagamento. E isso traz um benefício para eles e redução, em muitas, bastante redução. E quando deixa lá na frente, não tem mais o que fazer. Quando vem nos procurar o início da obra, a gente já fala, ó, você tem que fazer a incorporação. Vai lá, procura o Sérgio Simplício lá, faz a incorporação. Nós também estamos fazendo incorporação. Mas especialista em incorporação hoje em São José dos Pinhais é o Sérgio Simplício, da SSO. Acho que eu posso falar, né? Pode falar, Sérgio. Parceiro. Nosso parceiro, amigo, né? E ele é top nessa parte. E ele tem ajudado muitos, né? Quando faz a incorporação, daí vem a matrícula com a incorporação, com a afetação, que tem que fazer junto. Nós damos entrada no regime especial de tributação, no RET. E com isso, gera um CNPJ específico daquela obra. Automaticamente, em vez de ela pagar o imposto na venda do imóvel de 5,93, ela vai ter uma redução para 4%. Na pessoa física, a mesma coisa. Quando nos procuram, nós vamos auxiliar, você tem que guardar notas fiscais, saúde, uma parte importante de saúde, que hoje nos procura, fala, mas e o remédio que eu comprei, não vai abater na minha declaração? Veja bem, remédio, tudo que é comprado na farmácia, não abate. Mas se, vamos dizer assim, você está num hospital, lá hospitalizado, internado, lá no tratamento, na UTI, tudo que você for gasto naquele hospital, o remédio mesmo que for gasto lá, se vier na nota fiscal do hospital, isso entra no abatimento do imposto de renda. E quando nos procuram, com certeza vai ter um conforto, vai ter segurança, e nós temos ajudado muitas pessoas a, vamos dizer, se livrar do famoso medo do leão. Eu sempre comento assim que cada um no seu quadrado, né? Eu pedi para vocês comentar isso aí porque é um trabalho de preventivo, né? Trazendo para a indústria, sei lá, a preventiva e a corretiva. Sim. A corretiva Já é uma coisa que já quando você só vai declarar ali para pagar imposto, só vai fazer a formalização, não tem mais o que fazer. E a preventiva não, você vai assessorar, né? Você vai por esse caminho, vai por esse outro, né? Porque aqui você consegue economizar. Então você não vou nem dizer custo, né? Mas os honorários ali da contabilidade se paga e vejo bem, tem algumas mercadorias mesmo, no comercialização, que tem a tributação monofásica. Quando há um estudo, quando há, vamos dizer assim, é feito toda uma análise daquele negócio, você consegue pegar um abatimento. Até no Simples Nacional, tem mercadorias como baterias mesmo, já vem a tributação monofásica, você já vai pagar o Simples Nacional lá, mas você não vai pagar o Simples Nacional cheio, porque o Simples Nacional nada mais é o quê? PIS, CONFIS, contribuição social, RPJ, quando tem prestação de serviço tem o ISS, quando é venda tem o ICMS, tudo no posto único ali. Posto único, Simples Nacional é um posto único. E quando há feito um planejamento, é analisado o que é vendido, certo? É analisado as entradas e algumas situações no Simples Nacionais, que muitos não sabem, paga-se lá o imposto cheio. E por não saber, ele paga o imposto cheio. Mas você que vende aí comércio de baterias, no Simples Nacional tem a tributação monofásica, que cai lá 2%, depende da situação, cai, vamos dizer, significativamente o valor do imposto a pagar. E um simples detalhe. Simples detalhes. É simples detalhes. Essa é a função do contador, né? Vocês estudam, estão ali focados, regras sempre mudam, Sim. Né? Então vocês estão antenados ali para poder oferecer a melhor solução para o cliente. Gente, o último quadro aqui para nós fechar com chave de ouro. Eu aprendi um monte aqui, achei que sabia tudo, não sabia. Se vocês puderem, pode ser talvez cada um fala um, para nós encerrar com chave de ouro. Um erro mais comum que acontece, eu vou contar um já começo por mim aqui. Imagino que lá na contabilidade vocês devem pegar muitas coisas, né? Então já vamos pensando em alguma coisa, alguma história que aconteceu, para que a gente consiga contribuir para que outros também não caiam. No meu caso aqui, eu trabalhava numa empresa, eu costumo brincar que é a maior empresa de cosméticos aqui da América Latina,
situado em Freixo das Piais, não vou falar o nome. E na época eu era um estagiário, guarda-mirim, né? Não sei se todos vão saber o que é o guarda-mirim, né? Pessoas de outras cidades. Mas eu era guarda-mirim, uma espécie de um estagiário, um pequeno aprendiz ali, vamos dizer assim. E me desliguei da empresa, fiz a rescisão, tinha 12 anos, né? Nem sabia o que era contabilidade na época. E foi feita a rescisão, e na época eu não sabia que tinha que declarar, não declarei. E gastei o dinheiro, torrei, acho que talvez com bala e pirulito. E um belo dia chegou a cartinha pra mim, caí na malha fina. Porque eu deduzo que a empresa, quase falei o nome, a empresa declarou, eu não declarei, teve cruzamento de dados e eu fui direto pra malha fina. Ela declarou na DIRF, né? O Bem rendimento. provável. Por bem provável que você caiu por causa do FGTS, rendimentos tributáveis ou parte do... Só sei que chegou a cartinha, ele tive que economizar um que tinha que não tinha na época pra poder conseguir pagar o imposto. E não teve choro, né? Não sabia das 60 parcelas, não tinha R$1 por mês aí. Vamos lá, vocês lembram de alguma situação dessas? O que eu mais, assim, peguei de erro, que eu me recordo, assim, nos últimos anos, nos últimos 4 anos pra cá, é a questão da galera da Bolsa de Valores, tá? É o que, assim, e foi até um caminho que eu encontrei de trabalho na parte de imposto de renda, porque é um pouco específico também, tem as suas particularidades, e eu tenho meus pequenos investimentos ali, então, assim, eu também fiz para aprender a declarar e tudo mais, e foi aonde eu peguei a maior quantidade de erros e de dificuldade do contribuinte para fazer as declarações. Porque é aquilo, o cara simplesmente entrava, achava que estava tudo certo e não é exatamente assim. Muitas vezes ele era surpreendido porque ele teria que ter pago o imposto, teria que ter feito a declaração. Então, assim, nos últimos anos, o maior erro do pessoal, no meu caso, lá no escritório, é a galera da Bolsa de Valores. Eu tive uma experiência, não sei se você vai lembrar. Eu comprei um Bitcoin. Eu comprei um Bitcoin na época, me aventurei nas criptomoedas, perdi uma parte, deixei a outra lá rendendo e realmente teve uma valorização. Quando eu vi que tinha já recuperado o meu investimento, eu já estava com lucro, fui lá e vendi. Só que eu não olhei as regras. E daí, Sim, fui procurar lá vocês, e daí tive que pagar o imposto. Quase que deu, não vou dizer que deu elas por elas, porque ainda sobrou alguma coisa. Mas eu quase que passei apertado. Quase que o meu lucro ficou no imposto que eu tive que pagar. Né? Por quê? Porque eu não procurei previamente. Eu achei que, isso aqui não vai ter imposto e tal. Porque já 20% de multa, mas é 33 ao dia, eles deixam lá quando tiver quase chegando aos 5 anos. E vem Daí vem a pancada, né? Legal. E você, Wagner, nos 17 anos? Teve muitas coisas, né? Tem muitas pessoas que, por não querer pagar a parte do contador e o serviço nosso, se aventura a fazer o seu imposto de renda, né? E aconteceu muitas coisas sobre bens, sobre até valores. E tem pessoas que pegam o informe de rendimento lá da empresa e vai lançar, mas ela não tem conhecimento do que está lançando. Ela não sabe o que é aquele rendimento tributável, parte de salário. Ela não sabe ali daquela parte da tributação do imposto de renda e acaba esquecendo de lançar detalhes que para nós, que é o nosso dia a dia, é uma coisa simples e que cai na malha fina. É automático, É automático, né? É cruzamento de dados. E ano passado eu tive uma situação que até o Wagner falou de valores agora, que foi assim, o cliente se aventurou a fazer a declaração. Na verdade, a declaração dele sou eu quem faço, porque ele mexe com bolsa de valores, e ele foi fazer a declaração da esposa. Porém, na declaração da esposa, ele inverteu os anos. Ou seja, ele teria que fazer a declaração de 2022, ou melhor, de 2023. Ele refez a declaração de 2022 com os valores de 2023 Que salada. e não fez a declaração de 2023. Então, assim, ele conseguiu bagunçar 2 declarações. E aí, nisso, a Receita ela já mandou carta, e no caso deles foi até um pouco mais agressivo, porque tinha alguns valores de restituição, aí ela já mandou carta, já notificou e tudo mais. No caso deles, tive que entrar com um processo administrativo na Receita e tudo mais para conseguir resolver. E assim, a princípio é uma declaração simples, para nós que estamos no dia a dia. Mas uma declaração simples, às vezes, é aquilo de cada um estar no seu quadrado.
fez uma confusão, pronto. E aí é aquilo, se não me engano, ela precisava sacar o FGTS, tinha sido despedida, mandada embora e não conseguia porque o CPF estava bloqueado. Tem uma historinha que eu sempre brinco, que tem a questão de você, vamos supor, até esses dias eu postei um vídeo desse no Instagram. Você pega um machado, tem que ir lá cortar lenha. Você pega o machado e sai a cega cortando lenha. E o outro vai lá, afia, estuda, né? Você, 17 anos de experiência, ou seja, afiou o machado e vai e trabalha 4 horas. Quem que vai produzir mais? O que saiu a louca cortando lenha durante 5 horas, ou que perdeu 1 hora afiando, se especializou na área e depois trabalhou 4 horas? Sem dúvida o segundo. 17 anos só de conceito, né? Sem contar Com 40, vou fazer 42 anos, comecei com 13. 13 anos. É uma vida, né? E aí entra um outro detalhe, a diferença de preço e valor. Sim. Mas o meu vizinho me cobra X para fazer o imposto de renda, o contador cobra Y. Só que o que acontece? A galera geralmente ela vai, mas o contador tá enfiando a faca. Né? Muitos pensam, o contador tá cobrando um absurdo. E o pensamento, até comentei no outro podcast, o pensamento, o brasileiro, né, deveria inverter. Né? Por que que o meu vizinho tá cobrando tão barato e o contador tá cobrando esse outro valor? O que que o meu vizinho não tá entregando que o contador tá entregando? Então, eu tenho um fato a falar sobre esse assunto. Teve acho que 2 anos atrás, até meu amigo, o vizinho dele entregou o imposto de renda. Aí a história do vizinho. O vizinho botou uma placa lá que faz entrega de imposto de renda. Mas qualquer um pode fazer entrega de imposto de renda. Só que o vizinho pegou o quê? Rendimentos e tributáveis, jogou lá a parte dos salários, a parte do imposto de renda que foi retido, 13º e tal, mas não lançou mais nada. Não lançou lá o saúde. Tava lá no informe de rendimento de saúde, tava lá no informe de rendimento, não lançou a parte de educação da faculdade do filho. Ele instituiu R$200. Daí ele me procurou o ano passado, fui ver, eu dei uma olhada no ano anterior. Aí eu falei, mas por que não declarou? Por que não declarou saúde? Por que não declarou a educação? Não sabia que tinha que declarar. Aí eu peguei e mostrei pra ele, fiz o lançamento da declaração dele, falei, se você tivesse feito com o contador, você ia restituir quase R$2.000. E ele restituiu nem 10% do valor. O famoso barato saiu caro. O barato saiu muito caro, né? Se ele tivesse pagado R$300 pra mim, pra fazer o imposto de renda dele, tinha sobrado ainda muito dinheiro ainda. Com certeza, né? Todos saía lucrando. Todo mundo. E isso que nós estamos falando só da restituição. Só a restituição. Fora que um erro como o teu colega lá, né? Acarretar multas e, enfim, né, bagunçou no caso 2. E hoje a gente tem vários clientes lá que são, assim, pessoas com faculdade, com formação. Temos até um coronel, né? Sim. Nós fizemos o imposto de renda dele, até o primeiro imposto de renda foi eu que fiz. Que foi acertar a situação do imóvel, que ele construiu uma casa muito grande e tal. Aí virou nosso cliente fiel. Ele prefiro pagar para você fazer do que eu correr o risco. Até hoje eu passei pro Gabriel fazer essa declaração. Aí tem um outro cliente que é fiscal do IAP. O cara é muito inteligente. Também fiz a situação dele, ele comprou um imóvel, vendeu outro imóvel e tal. Acertei toda aquela parte do ganho de capital e tal. Também está fazendo com nós. Tem muitos clientes. Tem advogados. Cada um no seu quadrado. Tem advogados que estão junto com nós, dentistas. São pessoas que sabem fazer. Tem vários clientes que sabem fazer, mas preferem fazer conosco por causa do conforto e da segurança, né? E outra, vocês vivenciam isso todo dia, todo mês, todo ano. Às vezes a pessoa sabe fazer, mas é aquela história. As regras mudam, Sim. Né? As regras estão mudando, né? Até, acho que não faz nem uma semana, 10 dias, que mudou todas as regras. Tinha me preparado para fazer um vídeo para falar sobre imposto de renda. Mudou tudo. Daí quando eu fui gravar o vídeo, que eu tinha terminado de gravar o vídeo, saiu naquele mesmo dia, no outro dia saiu a mudança das regras. É que mudou, a isenção aumentou para 200, mudou o limite de tributáveis, mudou tudo. Praticamente, na parte de, vamos dizer, as principais regras mudaram todas. E você pega uma pessoa desatenta, acaba fazendo coisas aí que não deveria. Sem necessidade, né? Galera, Deus abençoe. Foi uma aula. Temos certeza que a gente vai trazer mais conteúdos, mais imposto de renda. Eu acho que eu já vou fazer o meu.
Eu que faço. Eu já aprendi as manhas e agora eu já faço o meu. Pode fazer. Tô brincando. Pessoal, se vocês precisarem de imposto de renda, a gente vai deixar aqui nos comentários. Vamos colocar aqui o link da Conceito. Procuram eles, pessoal. Fera, fantástico. Tenho certeza que vocês vão estar em boas mãos depois 10%. Eu acho. Eu queria falar duas historinhas aqui do imposto de renda, que eu acho legal deixar pra galera aí, né, que tá nos assistindo, né? Que o Gabriel, ele disse, né, que começou lá em 1922 e tal. Então, em 31 de dezembro de 1922, o imposto de renda foi instituído pelo artigo 21 da Lei de Orçamento 4.625. Previamente, a alíquota de 0,5% a 8% sobre os ganhos auferidos. E esta última é para as rendas acima de 500 contos de réis. Então, né? Não era nem real. E a solução, no caso, pelo problema que tinha da administração, ela coube ao engenheiro tributarista Francisco Tito Souza Reis, que em 1924 criou a estrutura, né, que, a despeito das inovações tecnológicas, perdura até hoje. E outra coisa é sobre o mascotinho do leão, né? É uma coisa Isso. que nós tínhamos falado. Por que leão? Tudo começou em 1979, quando a Receita Federal decidiu criar uma campanha publicitária para divulgar esse tributo. E após a análise de muitas propostas, decidiu-se que a imagem do leão era ideal para a campanha. Um animal justo, leal e forte. Podia ser um gatinho, né? Algo pra não assustar tanto, né? É o cara justo um leão, rei da selva ali, que causa um alvoroço na galera. Então, embora não ataque sem avisar, né? É manso, mas não é bobo. Atenção, gente. Ó, aí já diz tudo, né? Atenção que ela não vai ficar avisando, ó, tem que fazer declaração, ó, não. Tá lá. E detalhe, né? Ah, mas eu não sabia. Não existe essa não sabia. Simplesmente vai, você é obrigado a entender. Por isso que a gente fala, foca na contabilidade, porque eles estudam para isso, eles estão ali para isso. Gabriel. Obrigado, Thiago. Amém. Foi maravilhoso estar com vocês. Ótimo. Temos certeza que os próximos vai ser cada vez melhor. E vocês que nos assistiu até agora, segue nossas redes sociais, temos vários outros conteúdos. Compartilhe, mete o dedo no like, sininho de notificação, não esqueça de nada, porque senão, 7 anos de azar. Deus que abençoe.